Bom dia, estamos aí no nosso grupo de estudos do sábado. Hoje é dia 5 de abril de 2025 e estamos encerrando a 14ª semana do ano, né? Estamos no outono, com climas diferentes, pelo que eu vi aqui, né? Estou em Jundiaí, tava sol, agora está começando a nublar e a Cristina já estava com chuva lá no... Você está em São Bernardo. São Bernardo, isso, tá bom. Então nós estamos lendo o livro Alma Humana, vamos iniciar o quarto capítulo, fala sobre o medo, a vergonha e a raiva. Quem vai nos presentear hoje com a leitura é a Cíntia, mas antes, acho que Márcia vai poder fazer uma leitura de um verso, por favor. Uhum. Um calmo demorar-se nas belezas da vida dá à alma a força do sentir. Um claro pensar nas verdades da existência traz ao espírito a luz do querer. Rudolf Steiner. Muito bem. Então, a gente vai entrar agora no capítulo 4, medo, vergonha e raiva. E aqui no 4.1, a linguagem das emoções. Nossas pesquisas sobre o enigma da ansiedade abriram o campo para o estudo das emoções. Essa é uma esfera bastante negligenciada na psicologia moderna, embora tenham sido feitas muitas tentativas de descrever, caracterizar este vasto campo da existência humana. Estamos constantemente sob a influência direta ou indireta da vida emocional. Muitas de nossas ações são determinadas e nossas decisões guiadas por interesses fortemente emocionais. A paisagem da alma, como descrevemos, está constantemente mudando através da interação com sua atmosfera. Chuva, vento e tempestade se alternam com o tempo bom e estável. Um dia o céu está encoberto, no outro, a paisagem sem nuvens encanta os olhos. A névoa desencadeada pela ansiedade pode vir em seguida à presença reconfortante do céu estrelado. A meteorologia da alma é o conhecimento e a descrição da vida emocional. As emoções compõem o clima interior. A psicologia moderna ainda está tentando entender o enigma das emoções humanas. A descoberta do inconsciente contribuiu para o melhor entendimento do problema e, por outro lado, levou também a muitas dificuldades e complicações. O que queremos dizer quando falamos de emoções? Elas são idênticas aos sentimentos? Elas são sensações? Qual a diferença entre emoções, sensações e sentimentos? Essas questões não são facilmente respondidas e existem vários pontos de vista diferentes. MacDougall, por exemplo, escreve: devemos encarar o fato óbvio de que não existem coisas como emoções, assim como sensações, ou ideias, ou conceitos. Aqui tem uma nota de rodapé para ver a referência na página 10. Página Ele 10. está convencido. Deixa eu ver se tem alguma coisa aí. Não, ele só fala o nome do livro, não tem. Uhum. Tá. Ele está convencido de que é completamente errado falar de tais fatos como objetos. Temos experiências emocionais, mas não emoções. Na opinião de MacDougall, elas não existem como entidades em si. Ele inclui, sob o termo genérico, experiência emocional, qualidades da consciência tão distintas como medo, desgosto, curiosidade, luxúria, distração, etc. E assim, oculta mais do que esclarece a ordem e o surgimento das emoções.
Com frequência, encontramos coisa semelhante hoje nos livros e revistas sobre psicologia. Diferentes tipos de sentimentos, sensações e mesmo percepções sensoriais são chamadas emoções ou sentimentos. E é muito difícil encontrar o caminho através deste matagal de nomenclaturas. Em outro livro didático sobre psicologia, aqui na nota de rodapé, Woodworth, R.S. e D.G. Marquis, A Psychology in London, em Londres, 1952. Me perdi. Lemos o seguinte, neste outro livro didático sobre psicologia. Emoção é um tipo de estado de excitação ou de movimento do indivíduo. É um estado de excitação dos sentimentos. Essa é a forma como se mostram à própria pessoa. É um distúrbio da atividade muscular e glandular. Essa é a forma como elas se manifestam ao observador externo, que vê punhos cerrados, a face enrubescida de raiva e as lágrimas de desgosto, ou que ouve a risada estridente de euforia e as suplicantes declarações de amor. Cada emoção é um sentimento e, ao mesmo tempo, um movimento. O medo é uma válvula de escape. A raiva é uma válvula de ataque. A emoção é também um estado orgânico. O coração, o estômago e outros órgãos internos do corpo são perturbados pela emoção. Com essa descrição, chegamos um passo além, porque compreendemos a conexão intrínseca que toda emoção tem com a situação orgânica corporal. Entretanto, é bastante incorreto dizer que os órgãos internos são perturbados pela experiência emocional. Só podemos dizer que eles funcionam de maneira diferente. Por exemplo, quando um gato está digerindo o alimento, o sentimento de raiva paralisa imediatamente os agitados movimentos do estômago e do intestino delgado. O estado de medo súbito desencadeia palidez e suor no ser humano e uma disposição à irritação. É normalmente acompanhada por alteração da pressão arterial e por irregularidade do processo respiratório. Assim, aprendemos que as emoções estão intimamente conectadas à natureza corporal e que, não apenas os sentimentos, mas inclusive a totalidade das condições orgânicas é movimentada e excitável. Depende da intensidade com a qual uma emoção é provocada. E não pode haver dúvida de que as emoções são muito diferentes em sua amplitude e intensidade. A raiva, por exemplo, pode ser um estado de contrariedade ou pode surgir como fúria e ódio. De modo similar, todas as outras emoções têm um certo espectro ou grau de manifestação. Entretanto, isso não nos aproxima da ordenação correta das diferentes emoções. William James, aqui na nota de rodapé, um livro dele, distingue entre emoções grosseiras e sutis e chama o medo, amor, ódio, vergonha, desgosto e experiências similares de grosseiras, e considera como sensações emocionais mais refinadas as que podem ocorrer nas experiências religiosas, estéticas e intelectuais, chamando-as de sutis. Em relação a essa divisão, McKellar, aqui na outra nota de rodapé, escreve: pode ser feita uma segunda distinção entre emoção e sentimento. Amor e ódio, apesar de catalogadas por James como emoções,
poderiam ser consideradas hoje, sem dúvida, como sistemas de disposições emocionais ou sentimentos. E como sentimento, esse autor descreve toda a extensão das experiências emocionais relacionadas ao objeto, sob variadas circunstâncias. Ele continua classificando os sentimentos da seguinte forma: sentimentos positivos, tais como amor, afeição e respeito, dão ensejo a uma categoria de emoções simpáticas em relação ao objeto. Sentimentos negativos, tais como ódio, aversão, desprezo, levam a uma série de emoções antipáticas em relação ao objeto. Obviamente, o que McKellar descreve como sentimento não é um sistema de emoções, mas, sem dúvidas, a condição que dá surgimento à manifestação de emoções. Em minha opinião, é bastante incorreto descrever respeito ou ódio como uma categoria de emoções. Podemos chamar essas condições de sentimentos, mas jamais poderíamos identificá-las como emoções ou agrupamento de emoções. O erro fundamental subjacente a todos estes julgamentos incorretos é encontrado no ensaio de Darwin sobre a expressão das emoções no homem e no animal, aqui na nota de rodapé. Nele é apresentada a seguinte ideia: todas as emoções são uma espécie de resíduo mental de condições anteriores, quando a luta evolutiva pela existência ainda se manifestava. Ou, na formulação de McDougall, que as emoções são adaptações do corpo às formas de atividade instintiva adequada às espécies. Cada forma de atividade instintiva requer a cooperação de todas as partes dos órgãos do corpo para sua execução mais eficiente. Assim, McDougall e a maioria dos psicólogos inventam uma relação entre o comportamento instintivo e as experiências emocionais, apresentadas em equações tais como instinto de fuga, medo, instinto de luta, raiva, instinto maternal, emoções benevolentes, etc. Essas relações são completamente injustificadas e são simplesmente o resultado da ideia darwinista de que a vida nada mais é que a sobrevivência do mais apto. Esse conceito infeliz ocultou a verdadeira natureza das emoções e impediu o discernimento de sua verdadeira essência. Nós chamamos as emoções de filhas da escuridão, em comparação com as sensações, as filhas da luz. Só podemos entender as emoções ao reconhecê-las como entidades vivas na alma, surgindo e desaparecendo como seres que acordam e vão dormir novamente. A raiva não surge para que eu possa executar melhor uma luta ou derrotar meu inimigo. O medo não surge a fim de me preencher de coragem para a fuga. As emoções não ocorrem para ajudar ou obstruir a vida diária. Elas são conselheiras do eu em situações estranhas e inesperadas. As emoções avisam, elas chamam e advertem. Nos tornam conscientes de condições sobre as quais não estávamos previamente conscientes. Quando nos referimos ao riso e ao choro, descritos como explosões emocionais, citamos a declaração de Plessner, segundo a qual nós choramos e rimos diante de uma situação para a qual não encontramos outra resposta. E acrescentamos, ao invés da resposta racional, ocorre a reação de choro ou riso. Aqui
nos defrontamos com uma afirmação fundamental aplicável a todo tipo de emoção. Agora, podemos afirmar que as emoções são respostas sem palavras para as questões colocadas por situações especiais da vida. As emoções são uma linguagem sem discurso. Elas não falam com palavras, embora sejam muito expressivas. São comuns a todos os homens da Terra. A base da vida emocional repousa no substrato de nosso inconsciente. Ela é o vestígio de um discurso original que certa vez unificou toda a humanidade. Antes da Terra de Babel ser construída, os seres humanos não se expressavam em palavras, mas em expressões emocionais, em gestos e sentimentos. Todos falavam a mesma linguagem primordial. Foi esta a época em que ainda éramos capazes de entender o canto dos pássaros e as vozes dos animais. Os resquícios dessa linguagem ainda vivem na alma. Não sou eu quem a falo. Meu inconsciente a evidencia, me chama e grita por mim, me abala e me avisa. É uma maneira muito poderosa de falar e eu não posso evitá-la, apenas ouvi-la. MacDougall menospreza a vida emocional quando ridiculariza o uso da emoção como mero substantivo. Medo, raiva, ódio, vergonha e todas as outras emoções, assim como as reações emocionais de riso ou choro, são entidades individuais na alma. Cada uma delas tem sua fisionomia especial. Cada uma é diferente da outra, tal como a chuva é diferente da neve, o granizo, do raio. Contudo, todos falam uma linguagem que pode ser imediatamente entendida, tanto por quem a experimenta, como por aqueles que observam a explosão emocional. Obrigado, Cíntia, por dizer o que esse texto trouxe para nós, né? Tem alguma colocação, pergunta ou complementação? Os nossos psicólogos aqui presentes que podem nos ajudar, né? Muitas frases me pegaram aqui, mas essa última, quando ele fala aqui no final, é uma maneira muito poderosa de falar e eu não posso evitá-la, apenas ouvi-la. Eu lembrei da questão da inteligência emocional, né? Que hoje em dia as pessoas olham para isso e se torna algo que, quando você consegue se desenvolver nesse ponto, você, em vez de ser controlado, né, pelas emoções, não sei se totalmente, mas de alguma forma você, é, a palavra não sei se é boa, mas assim, você fica meio poderoso, porque você toma conta, né? Você está olhando para as emoções, uma coisa que antes ninguém via, né? Sim. Uhum. E acho que E ele traz um caráter interessante, porque por que que é difícil, né, falar de emoções? Porque elas não são racionais. E a psicologia, e não só a psicologia, talvez os filósofos, as pessoas que tentam entender, evidentemente, racionalmente, né? Não tem um erro aí necessário. Mas é interessante perceber que são âmbitos diferentes, né? Então, você tentar explicar aquilo que não é racional pela racionalidade, gera uma série de conceitos que podem não ser tão verdadeiros, embora observamos na prática que a emoção também gera alterações corporais, né? E você não pode negar isso, né? Uhum, Então, a questão é se você se fixa na questão corporal, né? E aí fica realmente uma coisa, às vezes até de menos-valia. Ah, eu falo que então, se eu choro, isso é inferior, porque eu não tenho força, né, para me posicionar.
Se eu fico deprimido, eu também não estou bem. Então, na realidade, o que ele fala aqui é que todas essas realidades da alma são avisos. E se são avisos, eles nos chamam para atuar, para que o nosso eu possa atuar. E o outro ponto de vista traz, isso é uma falha, isso é menos, tem menos valia, né? Enquanto se você coloca, não, isso aqui me mostra que eu preciso olhar para isso. Uhum. Isso dá um outro passo, dá um passo no caminho de desenvolvimento, né? A É, Mia colocou aqui, achou curioso apontar a diferença entre filhas da luz e filhas da sombra, né? Filhas da escuridão, que ele fala, né? As emoções e as sensações como filhas da luz, né? E que na ela diz, realidade ele coloca isso no. Ele já falou disso, né? No capítulo anterior, né? aham. Aí teria que dar uma olhada para ele explicar melhor, Mila. Deixa eu ver qual capítulo que ele fala É disso. no anterior de ansiedade, que ele vai Hum, colocando a ansiedade como uma emoção, e aí ele diz, bem no final, que as sensações, tal como a dor, são as filhas da luz, ou a própria luz, porque uhum. ela vai trazendo a consciência, né? Por isso, esse movimento. E as emoções, como o medo e a ansiedade, são filhas da escuridão ou a própria escuridão, ele diz. Uhum. Eu acho que aqui, luz e escuridão, né? Eu entendo a- o que chama a atenção da Mila, porque como nós temos essas representações mentais de luz e escuridão, parece que uma é positiva, a outra é negativa, né? Necessariamente negativa, né? Mas quando ele faz a sinopse na página 61, ele Isso. fala: as sensações são filhas da luz. As várias nuances de luz, seus atos e sofrimentos, não são apenas as cores, mas diferentes formas de sensações. Nossas experiências sensoriais simples, antes de tornarem-se perceptíveis, são essas sensações. E as emoções são filhas da escuridão. As diferentes expressões da escuridão, sua aparência horripilante ou benévola, invadem a alma. Elas preenchem-na com alegria ou tristeza, felicidade ou infelicidade. Me faz pensar que o que tem a ver com a luz tem a ver mais com a consciência, né? Então eu tenho a percepção da sensação que ela me traz, e a emoção está mais no sentido mais do metabólico, do inconsciente. Deixa eu ver, alguém escreveu mais alguma coisa. É, a Cláudia escreveu a frase: as emoções são uma linguagem sem discurso. Me chama a atenção porque o corpo tem um repertório de escolher, encolher ou expandir-se, ter espaço ou transbordar. Não fala, mas pode ser visto. Sim, é uma realidade, né? E é bem interessante nós pensarmos o seguinte, né? Vocês, para que, qual foi, e aí a Márcia pode falar melhor, qual é a intenção dos florais de bar? O que você me diz, Márcia? Então, os florais, eles mostram, né, vão trabalhar as emoções, né, Uhum, através da reação das flores, né, da característica de cada flor que ele foi identificando, né, uhum. cada flor com uma emoção específica, né, e trabalhando Então, essa, uhum. diga. Não, não, pode terminar, eu que adiantei aqui, pode falar. O seu pensamento. Então, cada grupo, né, de flores correspondia a uma emoção e que a partir daqueles florais ele trabalhava em si essas emoções. Já Uhum. é mais ou Então, menos por que isso. essa pergunta? Porque quando nós pensamos do ponto de vista da medicina antroposófica, né, quando nós olhamos uma planta, a planta tem a raiz, onde ela capta tudo que vem do solo, a folha
troca, né? Faz uma troca com o ambiente, uma troca respiratória, e através dessa troca e luz você faz a fotossíntese, e a flor é o processo reprodutivo. Quando nós olhamos um ser humano, nós podemos dizer que a planta é um ser humano invertido, porque pelo neurosensorial, nossa cabeça, nós captamos tudo do ambiente como a raiz capta do, do solo. E no nosso sistema metabólico, nós temos a reprodução, a flor. E no pulmão, no tórax, no sistema rítmico, é a troca, que é a Troca. folha. Isso é importante porque nós, o médico antroposófico, ele pode não só usar a planta toda, mas ele pode usar a raiz, se ele quer atuar no neurosensorial, ou a flor, se ele quer atuar no metabólico. Dentro desse sistema trimembrado, o neurosensorial é o consciente, a luz, e o metabólico é o A escuridão. inconsciente, a escuridão. Então, os raios de Bar realmente atuam nas emoções, né? Porque as emoções estão filhas da escuridão. É bem interessante essa percepção, né? A gente pode fazer aqui. Então, o risco, que é natural, escuridão e luz, eles naturalmente nos levam a essa percepção do que é positivo e negativo, mas nós podemos entrar num outro nível, não é do positivo e do negativo, mas é naquilo que está mais próximo da consciência ou aquilo que está mais inconsciente. É o que ele o tempo inteiro vem trazendo nesse livro, né? Desde o Exatamente, é. começo, Uhum. essa consciência, essa inconsciência, Sim, né? O que que é? É, aqui me chama a atenção também na página 67, lá no começo, ele dizendo que as emoções são conselheiras do eu, né? sim. Uhum. É, e que quando você é conduzido por uma emoção, então o eu não vai estar presente Sim. nessa consciência, né? Você age no impulso, não na consciência do eu. E o mais interessante é pensar que no atual estágio de evolução da humanidade, nós não conseguimos evitar emoções, né? Sensações também, né? Então, tanto que o Steiner fala, quando ele, no livro, ele fala do controle do pensar, do controle do agir e controle do sentir. No controle do sentir, não é que você vai deixar de sentir, ele usa muito bem essa frase, né? Eu tenho sensações, sentimentos, mas eu não sou sentimentos, né? O controle é esse. É eu não me perder naquilo que eu estou recebendo como aviso, né? Eu estou vivendo uma situação triste, eu estou vivendo uma situação alegre, mas isso me acorda o eu para que eu não me perca nem na dor, nem na alegria. Eu as viva como, né? Vivo essas percepções no contexto adequado, né? Então, se eu Uhum. tenho uma notícia ruim, eu vou ficar triste, evidentemente. Se eu tenho uma notícia boa, eu vou ficar alegre. É que muitas pessoas não percebem esse aviso, né, de uma busca de uma presença de eu perante o que está acontecendo e se perdem nessas vivências. E aí você pode chegar aos extremos de tudo, né? O amor, o ódio, o pânico, né, a paralisia, porque você não está realmente presente, né? Falando também das emoções como uma linguagem sem discurso, né? Tem discurso que foi falado aqui, né? Acho que a Cláudia que anotou isso, né? Porque é bonito isso mesmo, né? E para nós, quando você fala linguagem, automaticamente nós pensamos no, na palavra, né? E a palavra que o corpo usa é o gesto da alma, né? E que se expressa fisicamente também. Que, aliás, é até uma linguagem que é mais sincera do que a linguagem de palavras, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa, mas você olha no corpo, né? Uhum. E porque o corpo É o também está num movimento inconsciente, ele é inconsciente para a nossa consciência, mas ele é verdadeiro na sua expressão. Então a pessoa fala uma coisa, mas o corpo está dizendo outra. E provavelmente a mais verdadeira é a do corpo.
E quando porque o com a órgão linguagem eu posso fala, construir, né? Oh, desculpa. porque o corpo vai trazendo essa expressão e depois, mais inconsciente ainda, quando um órgão fala, né? Uhum, sim. Então, sempre é bem interessante isso, né? Porque quando nós conhecemos uma outra pessoa, ou nós estamos aqui, né? Por exemplo, aqui eu conheço a Márcia e a Cristina há mais tempo do que outras pessoas aqui, e de repente a Márcia poderia ver que eu estou tomando uma atitude que não é muito adequada, e ela poderia virar para mim e falar: Ô Ronaldo, você presta atenção, você está tomando uma atitude inadequada. Mas não necessariamente ela vai fazer isso porque ela pode ficar pensando se eu vou estar interferindo na vida dele, ele pode não gostar, eu posso perder uma amizade porque eu fiz essa observação. Então, ela tem a prerrogativa de não falar, mesmo vendo que eu estou tomando um caminho inadequado. Quem nos conhece melhor do que ninguém é o nosso corpo, com quem nós convivemos desde o início. O corpo é a base para o anímico espiritual. E quando nós estamos numa postura errada, o corpo fala, não com palavras, mas com sinais e sintomas. E o corpo não tem a prerrogativa de falar ou não falar. Ele vai falar. E aí o órgão vai falar, né? Uma dor, um incômodo, uma sensação. Então é interessante pensar que todas essas questões que são relegadas ao subconsciente, muitas vezes, elas na realidade são um acordar para o nosso eu. Então, sempre que um paciente apresenta um sintoma, a tarefa verdadeira do médico não é apenas suprimir os sintomas, mas é acordá-lo para o que não está visível, né? É lógico que em determinadas situações tem que ser uma intervenção, às vezes até alopática ou cirúrgica, mas só isso não resolve o problema, né? Porque se eu só calo, né? Vai falar, então você tem uma úlcera porque você está com ansiedade, vamos resolver o problema, vamos tirar o estômago. Eu calei o órgão, mas o processo continuou. E o eu, na realidade, custa mais a acordar. Pode acordar, mas pagando um preço alto. Enquanto que se ele observa antes, ele tem um outro processo de caminho de cura, né? Não sei se era isso que você falou, Márcia, sobre o Sim, órgão falar, era isso que você estava sim, comentando? sim, sim, Uhum, sim. E pensando na vida atual, que as pessoas, cada vez mais, elas não querem acordar para isso, né? Para o que está acontecendo em si ou no seu corpo, mas querem deixar no inconsciente, porque aí eu vou tomando cada vez mais remédios, vai, os remédios controlados que me induzem o sono, ou seja, me apagam, ou outros para controlar a ansiedade, a depressão, entre outros, para que eu não me torne consciente. Eu dei um uhum, sossega-leão ali nele, né? uhum. Eu lembro de uma pessoa que era mais de origem oriental, né? O pensamento dele era assim: se eu como coisas inadequadas, é melhor eu mudar do que tomar um digestivo. Mas o que que é mais fácil? Eu tomar um digestivo, né, um remédio digestivo, e continuar comendo aquilo que agrada a minha alma, ao meu prazer, ao meu paladar, mas que é ruim para mim. E aí o que que o estômago fala? Ele não tá nem falando, ele está gritando: olha, isso aí não faz bem para mim. Mas eu vou lá, tomo vou no médico, me dá um remédio para mal-estar digestivo, né? Um eupético, como a gente fala, né? Para Uhum. melhorar o processo digestivo. É lógico, se eu estou numa situação urgente, mas entendem como isso não nos ajuda no processo, né, evolutivo como um todo, né? Acho que a Ah, Maria tem a Lourdes. Maria Lourdes e eu acho que tem mais um comentário aí. Tem. A Então, Cláudia deixa a Maria Lourdes colocou. falar, depois a gente vê o Tá. comentário, então. Uhum. Bom dia, bom dia. Eu estava a ver um outro ponto de vista que o Ronaldo estava a dizer que o corpo manifesta-se e eu agora tenho observado, por exemplo, em determinadas ocasiões,
o meu corpo pede determinados alimentos ou determinadas coisas e é tipo uma, não é bem uma compulsão, mas é como se fosse assim uma vontade muito forte, como nós dizemos das grávidas, não é? Que têm vontades muito fortes deste ou aquele alimento, e é interessante que o meu corpo, de vez em quando, pede alimentos que eu não estou habituada a consumir, ou ir a locais que eu não estou habituada a ir. Não sei se é para balançar, para equilibrar, mas esse é um outro ponto de vista dos sinais que o corpo emite, para nós também estarmos alerta e tentarmos perceber o que é que ele nos quer dizer, que essa descodificação é que é mais difícil, eu acho. É, é interessante, Maria Lourdes, pensar assim, os animais com os quais nós dividimos o nosso corpo astral, né? Os animais vão até o nível do corpo astral, corpo físico, corpo etérico, corpo astral. Como eles não têm um eu que lhe dá autonomia, eles são mergulhados numa sabedoria cósmica, né? E que faz com que um animal, quando ele está intoxicado, ele mesmo procura a planta que vai curá-lo, né? E às vezes tem essa observação de que você vê o animal comendo uma planta e ele faz até, o faces do animal mostra um desagrado pela comida, mas ele come, né? Porque ele sabe que aquilo é o curador, né? E ele não foi para a escola, não estudou medicina, não fez nada disso. É a natureza que faz isso, né? Nós temos ainda esse resquício, né? E muitas vezes nós somos levados a fazer uma coisa que é o oposto do que nós falamos aqui, você colocou muito bem. Então é interessante que isso aconteça para você agora, né? Bem, bastante madura, porque teu eu está presente e você pode olhar para isso e falar: eu posso definir fazer isso, comer isso que eu não estou acostumado a comer, e mesmo que eu possa perceber, meu corpo está pedindo isso, mas eu não vou me perder nisso, como quando mais jovem, um impulso vem e você mergulha naquilo e come aquilo, exagera naquilo, né? E o nosso corpo ele é preparado para várias coisas, né? Ele não, você pode de vez em quando comer uma coisa que não é até coisa estragada, dependendo do nível do que você come, o organismo resolve isso, né? E de vez em quando você comer uma coisa que não é dentro daquilo que você imaginar, eu vou comer só coisa saudável, e de repente você vai numa festa, alguém te oferece uma coisa, você pode comer sem exagerar, teu corpo resolve, né? Então é interessante, de novo, o que que você trouxe com essa questão? O que que eu estou precisando ser acordado, né? O que que meu eu está me pedindo? Talvez, não sei se é a sua situação, mas nós vamos nos educando e às vezes nos privamos de alguns prazeres passageiros, e aí a vida um dia fala assim, olha, quer experimentar, mas com sem se perder nisso, né? Porque também tem muitas pessoas que vivem tão certinhas e regradinhas, e você olha no olho e vê uma tristeza, porque a pessoa não experimentou a vida, né? Porque é impossível a gente imaginar que na vida como nós temos, não sendo nós não sendo seres divinos espirituais, que tudo que tem na Terra é bom. Mas nem tudo que não é bom nesse sentido é feito para o mal. Não sei se eu consigo me expressar bem assim. Faz Uhum, parte da vida, né? Aí, de repente, você comeu um bolo, comeu uma coisa diferente, sabe? Você vê, inclusive, assim, uma certa satisfação naquilo, mas de que você não se perca naquilo. Porque se você se perder, aí vai aparecer um outro sintoma, um outro retribuição, um outro sentimento que vai te mostrar que você exagerou. Quer dizer, no fundo, eu acho interessante a sua colocação, que é nos atentar para o fato. Existem contextos. Não existe certo e errado absoluto, existem contextos. Se eu estou acordado para o contexto, eu consigo me direcionar, né? Então é interessante, né? Observar, você observar, né? Que locais são esses que você está sendo levado aí, que alimentos ou que seja o que for que você está sendo chamada para experimentar, né? Mas é interessante, experimentar vem de experiência, né? Eu faço uma experiência. A experiência ela é tão mais verdadeira quanto mais consciente eu estou de tudo que acontece
durante a experiência. Para se pensar, Obrigada. bem interessante esse outro lado, né? Que você trouxe aí dessa questão. E acho que tinha uma Cláudia, pergunta. Cláudia, Oi? você quer abrir seu microfone e falar ou quer que leia a pergunta? Posso falar? Bom dia. Então, Ronaldo, eu gostaria de escutar um pouquinho você, porque as emoções, elas devem ser passageiras. Quando elas ficam fixadas, elas se tornam um grande problema, né? E eu queria entender melhor sobre a perspectiva da alma humana, como trabalhar quando existe uma fixação na tristeza, porque ali atrás você falou que às vezes a pessoa está no o plano metabólico, a pessoa estaria na escuridão sobre os sentimentos que ela tem. É isso mesmo que eu entendi? A Eu queria escuridão no entender um pouco a sentido tristeza. É, é a escuridão no sentido assim de não como uma coisa do sentido que está Ruim. escrito aqui, não no sentido de uma coisa menor ou negativa, mas que está no nível ainda daquilo que não está tão claro, né? Não tem a luz em cima. E é interessante que toda polaridade ela se complementa, né? Então, se eu tenho uma escuridão, e a depressão, nós usamos essa expressão hoje em dia, né? É uma escuridão da alma, né? A alma está escura, pesada. E como que eu trabalho a escuridão? Trazendo a luz, né? Então, a tristeza, ela nos mostra, de repente, eu queria conseguir uma coisa, né? Eu estava com o objetivo de conseguir uma coisa, e por uma série de motivos eu não consegui, né? Eu não cheguei em tempo, ou outra pessoa foi colocada no lugar, isso me dá uma tristeza, isso é natural, né? Agora, quando eu me fixo nisso, eu não estou dando passos, né? Na alegria também, tem pessoas que vão, que é o caso, né, bem patológico, né, que é quando a pessoa tem uma mania, uma euforia maníaca, né, ela está numa alegria que ela não se controla, se perde, compra o que não precisa, né? Faz coisas que não deveria fazer. Então, tudo isso é excesso. Então, você usou uma palavra que chama a atenção, que é fixação, né? A vida é movimento. E quando nós nos fixamos, nós estamos numa linha, né? Essa linha não nos permite evoluir. É até interessante quando você vê em filmes, né? A gente tem que olhar bem a vida, a gente observando a vida bem em prática, a gente vê tudo isso que nós estamos falando aqui, né? De repente, naquele filme, tem um paciente que está ligado a uma máquina, né, que marca o pulso cardíaco, né, o movimento cardíaco, ele é da forma elétrica, né? E aí, de repente, naquele drama, aquele movimento vira uma linha. E aí você fala, morreu, que é realmente essa história, né? Então, realmente, a vida é assim, a vida não é para ser linear, né? A vida é movimento, porque o movimento traz a polaridade. E a polaridade está no início da vida. Então, quando nós olhamos aquele sistema neurosensorial, quando eu falei o sistema neurosensorial rítmico e metabólico, você tem no sistema neurosensorial especificamente a inércia, justamente para que tudo possa entrar sem perturbação do que está sendo visto. E no metabólico é movimento puro, vida. Aqui tem morte, aqui tem vida. E o que que faz a vida eh, correr saudavelmente? Aqui tudo é uma contração, tudo entra, e aqui no metabólico tudo sai. Então é uma contração e uma expansão. E o coração e o pulmão, que estão no ritmo, o sistema rítmico, eles fazem o tempo inteiro contração e expansão. Então a saúde está nesse movimento. Porque se de repente a contração prevalece, eu vou ter consciência em partes do corpo que eu não deveria ter. Que é o que acontece, por exemplo, durante uma cólica menstrual, uma cólica intestinal, ou na artrose, em que eu tenho a consciência do movimento, né, do choque, né, das articulações, que deveriam estar inconscientes. E, de repente, tudo aquilo que é expansivo, quando vem para a área da contração, traz inflamação. E aí você tem a sinusite, a amigdalite,
E a sinusite, então, tem uma característica bastante interessante, que é uma sinusite muito forte, a pessoa fica meio obnubilada, ela perde um pouco a razão, porque esse processo invadiu. Mas se eu fosse só a parte neurosensorial, eu seria um esqueleto pensante. E se eu fosse só a parte metabólica, eu seria uma ostra vital sem pensar. Então a vida se dá justamente nesses momentos, né, de polaridade que se complementam. Então aí vem a tristeza e a alegria, porque são alimentos da alma também, mas se eu me fixo, né, eu não estou dando o passo adequado. Elas vêm, a tristeza, que foi a palavra que você expressou, ela vem para me mostrar exatamente que eu estou passando por uma situação que merece uma atuação, né, me acorda, né, fala para mim sem palavras, né, digamos assim, que existe uma situação a qual o meu eu deve estar acordado e procurando, em plena consciência e com presença de espírito, atuar da forma positiva. Sempre que eu me fixo, na realidade, é quase como a linha, aquele traçado da morte, né? Ali não tem vida mais. Ali tem uma prisão, né? Assim, não sei se eu consegui me fazer claro e expressar dessa forma. Sim, com certeza, muito obrigada. Bom, eu acho que começar agora o capítulo não vai ser interessante, porque é um capítulo até a ira, é um capítulo relativamente grande, né? Acho que podemos deixar para a próxima vez. Mas agora eu tenho que dar uma notícia para vocês que semana que vem, tanto eu quanto a Márcia quanto a Cristina vamos estar na formação, né? Nós temos normalmente quando um está na formação, o outro não está, então o grupo continua. Mas nós estamos com o grupo 22 que começou agora na formação, e nós estamos com um grupo, Grande. felizmente, bem grande, nós vamos estar com 26 pessoas então, fazendo a formação. Então, nós estamos captando todos os nossos, os nossos coordenadores para poder estar presentes nesse grupo. Então, no sábado que vem, nós não vamos ter o encontro, né? Vamos passar, então, para o sábado, dia 19. Depois é o sábado da Aleluia, eu acho. É, é sábado da Aleluia, sim. Por mim, não tem problema. Vocês têm problema? Senão a gente vai passando muito tempo, né? Se Pois, para pudermos, no mim sábado, está tranquilo. Sim. é, vamos. É interessante, né? Aleluia é a primeira palavra que o Steiner fez na euritmia, né? Dizem os euritmistas. E aleluia significa eu me purifico de tudo que me impede de ver o mundo espiritual. Então, aleluia, vamos fazer a reunião no sábado de aleluia, né? Quem não puder, evidentemente, às vezes viaja, tudo bem, mas eu acho que é importante mantermos já que não podemos estar no próximo, se a Cristina puder escrever isso para nós, Cristina, avisando que vamos então estar no dia 19, né? A Cecília está perguntando da gravação e durante a semana vai estar no YouTube, É, Cecília, né? todos os anteriores, Cecília, estão sendo gravados. Se tiver algum problema, me fale, porque eu que estou gravando, eu gravo e mando para a pessoa que está nos ajudando aqui. Tão logo termina aqui e eu vejo que a gravação consolidou, eu mando. Então, se você entrar no YouTube, tem as gravações. Nós temos aulas o grupo de estudos de segunda a domingo, né? E nem todos são gravados, mas esse do sábado é gravado, né? Você vai ter a gravação lá, tá bom? Vou. Gratidão. Eu tenho dificuldade de achar, eu estou aproveitando pouco, porque aqui cai um bocado. Aí eu tiro a câmera para ver se até eu pego. Aí quando eu vou, eu estou me esforçando. Mas entra no canal do YouTube da Eleb, Cecília, que aí você encontra. Bom, ela saiu. A Cíntia tem uma pergunta, e Pergunta? aí. Sim, Cíntia. É bem, na verdade, uma pergunta para o Ronaldo. Quando você falou da sinusite, né, você usou de exemplo,
Aí eu lembrei que eu tive sinusite muito tempo, assim, eu tive uns 6 anos que eu morava em Minas Gerais, eu tive sinusite. Uhum. E, como você disse, né, o sistema metabólico ele invade o neurosensorial e a gente fica com a consciência, né, meio assim nublada. Eu lembrei que eu tinha uma vida muito agitada. Aí você me fala se isso coincide, né? Eu queria fazer muitas coisas, eu até vivia num estado de ansiedade, eu sonhava muito com o relógio, que eu sempre estava perdendo a hora, sempre. Isso foi um sonho que me acompanhou muitos anos, né? E então, depois de um tempo, eu comecei a rever, né? E eu percebi que o repouso, ele me levava para um lugar de não ter tanto esses episódios, né, de sinusite. Daí eu fiquei pensando assim, né, como você falou, será que tem a ver isso, esse sistema metabólico que estava muito agitado? Então eu encontrei um outro ritmo e aí eu consigo me autorregular, né? E aí, claro, tomando medicação da Veleda também, que me ajudou muito. Mas aí eu não tive mais sinusite, assim. Eu fico gripada e tudo, mas eu É. realmente, as pessoas falavam, não, você nunca vai conseguir se curar, você vai ter que ficar tomando antibiótico e tal. Não tive mais. Uhum. Então, são fases, né? E você falou muito claramente, você trouxe a consciência de mudar alguma coisa, né? O sonho, inclusive, ele traz essa imagem daquilo que ele é a linguagem onírica, ela não é consciente, mas ela trabalha com coisas que nós vivemos, né? Então, sonhar com relógio, né? Esse tipo de coisa, né? E você começou falando uma coisa muito interessante que a gente tem que prestar atenção, foi quando eu estava em Minas, né? Minas é um estado que trabalha com o gado leiteiro, né? E provavelmente lá, não sei, mas você deve ter usado mais os produtos lácteos, né? E o produto lácteo, ele é mucogênico. Eu, como mineiro, sei, eu brinco, eu sou um bezerro desmamado, né? Eu adoro leite, mas assim, a gente sabe que o leite, principalmente o leite, e principalmente o leite como hoje ele é processado, né? Ele é mucogênico. Então, ele produz muco. Então, se você já tem um terreno propício para uma sinusite, né, uma rinite, o excesso de produto lácteo ajuda também. Isso para mostrar também que fisicamente também pode acontecer, não é só uma questão emocional, né? Mas evidentemente que muitas pessoas tomam muitos produtos lácteos e não têm. Então existe um terreno propício, uma situação que você estava vivendo, e realmente isso. E essa obnubilação do pensar não é na sinusite que a gente fala, uma sinusite simples, é aquela sinusite mesmo que a pessoa tem febre, realmente a infecção está muito intensa. Aí a pessoa perde um pouquinho não é que ela fique inconsciente, mas assim, o pensar fica mais difícil, porque o que está prevalecendo é o metabólico que está invadindo, né, essa área que não é uma área, né, de produção de catarro, de muco, né? Os seios da face, eles têm que é onde está a sinusite, ele tem que ter ar, não tem que ter muco. Então é interessante essa percepção. Mas, de novo, o processo de consciência e de mudança de hábitos é que vai fazer a mudança, né? E, evidentemente, também existem pessoas que, em determinados momentos, determinados locais, elas não se, elas têm uma certa idiosincrasia com o clima, com isso também pode interferir, né? Mas se fosse só isso, todo mundo ia ter, né? A sinusite, né? Não é o caso. Então tem que olhar caso a caso o que que é, mas você trazendo essa imagem da mudança, né? Da percepção, isso com certeza é o caminho, é aquilo que a gente fala do caminho de cura, né? É o caminho de superação, de trabalhar uma determinada situação e sempre com aprendizado. E muitas pessoas usando tratamentos, elas eliminam os sintomas, mas muitas vezes elas não passam por um processo de aprendizado. E isso também não fica completo, né? Fica bom, mas nem sempre é completo, né? Então, a imagem do caminho de cura não é você atingir só o objetivo, mas você aprender no caminho.
Muito bem, Tudo eu bem. vou interromper a gravação. Um bom fim de semana para vocês, boa semana e nos encontramos novamente no dia 19, tá bom? Obrigada.